Nós estamos com o dólar no valor de 4,05, né? E hoje o dólar, consequentemente, ele caiu para 3,2 e a taxa Selic ela continuou no 14,25. O que o governo, o que as autoridades pensam em relação a isso? Porque, ao meu ver, veja, quando a taxa Selic está lá em cima, quem paga o custo mais alto é a classe mais sofrida, vamos dizer assim, o trabalhador, né? E o dólar hoje teve essa caída, o mercado deu uma alavancada, e nós vemos que a taxa Selic ela continua no mesmo patamar, ela não desceu, ela se estabilizou, vamos assim dizer. E no seu pronunciamento você fala que nós temos hoje algo em torno de 0,25. Eu sei que você já explicou isso, mas eu não consigo entender, porque, puxa vida, se caiu para 3,02, consequentemente isso também teria que dar uma baixada, porque isso viria de encontro com o trabalhador e até mesmo na questão do desemprego, que nós estamos com 12 milhões e 600 mil que você acaba de colocar, né? E eu gostaria que você colocasse para a gente o que o governo pensa relacionado a isso, até porque você está mais perto do que a gente. Bill? Wilder. Wilder, você tem toda a razão. Não faz sentido o governo manter a taxa Selic em 14,25. Não tem justificativa técnica, científica, econômica para isso. Só a política que explica. Porque eu até, por conta disso e por estar ficando cada vez mais gritante, acho que ele vai baixar um pouco esses juros amanhã. Não vai baixar o suficiente, mas vai baixar um pouco. E por que eu estou dizendo isso? Assim? Porque nesse período que a gente viu ali, de quase vários meses, que está ali em 14,25, os juros não aumentaram. Os juros nominais não aumentaram, mas os juros reais, que são aqueles que você desconta a inflação, eles aumentaram mês após mês. Porque como a inflação foi caindo, essa diferença entre a inflação e o 14,25 é o ganho real, né, de quem está aplicando. Isso tem aumentado. Hoje em dia, o ganho real já está quase o dobro da inflação. Né? Se a gente pegar uma inflação de 7, que a inflação está convergindo para 7 até o fim do ano, a taxa está em 14, isso em lugar nenhum do mundo existe. Assim, você pegar na Rússia, durante a guerra ali, não tem isso. Entendeu? Em países na Turquia, que acabou de ter um golpe com um militar na rua tal, não tem isso. Nenhum país. Aí você vai dizer que o risco de se investir no Brasil é maior do que em todos esses outros países? Não é. Então a explicação não é técnica, não é científica, é política. Victor, nós sabemos que aí está uma preparação para a reforma da Previdência. E a televisão ela mostra todos os dias o furo da Previdência, o furo da Previdência. Toda hora está mostrando isso. E nós sabemos que desde que iniciou os benefícios do INSS, nós pagamos essa dívida. Nós contribuímos mês a mês, nós sabemos que o Instituto de Previdência é um seguro que nós pagamos para ter uma aposentadoria lá na frente. Aí eles vêm com essa conta que nunca fecha. Será que o governo não vê isso, não faz essa conta? O porquê que ele não quer fazer essa conta? Porque nós pagamos o nosso seguro e, em contrapartida, os agricultores não pagam esse seguro e são beneficiados também pelo INSS. Então tem agricultor familiar, tem o pessoal da agricultura que não contribui através de algumas notas, mas que não vai para o INSS. E aí a aposentadoria desse pessoal, que é mulher com 60 e homem com 65, passam a receber do INSS, onde nós contribuímos e temos essa conta pagando para o pessoal que não contribuiu. Como que o governo não faz essa conta para dizer que o INSS está quebrado e continua no mesmo sistema, não tenta fazer uma modificação nesse sistema?
Você disse bem, a PEC 241, ela vai preparar o terreno para a reforma da Previdência e para o fim da política de valorização do salário mínimo. Aí você colocou uma outra questão, que ela é mais complicada, que é a questão se tem ou se não tem déficit na Previdência, né? E aí, o Jesse está assessorando as centrais sindicais num grupo de trabalho que foi criado junto com o governo e mostrou que é uma questão contábil, né? O que você põe no total de receitas e o que você põe no total de despesa da Previdência. Primeiro, a Previdência está dentro da Seguridade Social. Então, tipo, a receita que teria que ir para a Previdência não é só a contribuição que o trabalhador faz pelo INSS. Tem outras contribuições, tem o CONFINS, tem o PIS, tem outras tributações que deveriam ser destinadas para a Previdência. Né? Então começa por aí. Além disso, tem um monte de isenção fiscal. A mais recente lá, a gente viu, foi a isenção da folha de pagamento. As empresas deixam de contribuir, né? Isso também entra ou não entra na conta? Porque se a empresa deixou de contribuir, o governo foi lá e vai fazer, é como se fosse, como é que é? Fazer cortesia com o chapéu alheio, porque na verdade você está concedendo para as empresas uma questão que é do trabalhador. Tem outros setores, por exemplo, setores de filantropia, que não contribuem para a Previdência, né? Tem o setor do agronegócio exportador, não contribui para a Previdência. Então tem várias formas de se aumentar a arrecadação da Previdência que deveriam ser realizadas antes de se pensar em cortar a aposentadoria ou a pensão dos trabalhadores, né? Então esse é o debate que está sendo travado nesse GT. E aí tem essa questão dos rurais, que eu acho que é um pouco mais delicada, né? Porque a Previdência Rural, ela é algo que foi estabelecido na Constituição de 88. Né? E aí foi um pacto social que foi feito naquele período de que os trabalhadores rurais teriam direito à aposentadoria. Porque o setor rural é fundamental, né, para a economia do país, são eles que produzem os alimentos que nós todos consumimos, e eles têm, nesse processo de transição, muitos trabalhavam, e até hoje, de forma informal, né? Sem registro em carteira, né? Isso ainda, a gente pensar na história do Brasil, a abolição da escravatura faz 130 anos, né? 1888. Então tem um processo que faz com que a gente seja do jeito que a gente é hoje, né? A gente foi o último país a abolir a escravidão. E isso tem reflexo até agora nas relações de trabalho, né? Muitos de encarregado, de patrão que não trata o trabalhador de forma digna, de forma decente, porque tem essa herança cultural, né? De uns são senhores e os outros eram tratados como escravos, né? Então a questão da aposentadoria rural tem um pouco de uma reparação em relação a isso, considerando a nossa especificidade histórica. E tem uma outra questão também, se a gente for pensar, se o trabalhador rural não tiver direito a se aposentar, é quase inevitável que ele migre para a cidade, porque vai tentar uma oportunidade. Então isso também vai ser uma decorrência de uma medida desse tipo, né, de que afete um direito desse, faria com que as cidades ficassem ainda mais, com mais gente, né, e a gente ia ter esse problema. Então acho que a questão do rural, a gente tem que tratar com um certo cuidado, né, como é que a melhor alternativa aí. Porque a tendência nesse momento, e aí acho que
O mesmo que eu estou falando aqui para o rural, vale também para o funcionário público. Porque a tendência de quem quer fazer a reforma é dividir os trabalhadores por setor. Então tem o rural, tem o funcionário público, tem o da iniciativa privada, e tentar jogar um contra o outro. Né? E a gente não pode cair nessa armadilha de entrar nessa, porque senão a gente se enfraquece na hora de fazer a disputa, a negociação. Né? Tudo bem, Vitor? Alguns anos atrás, quando o Partido dos Trabalhadores pretendia assumir o governo federal, ele tinha como um dos pilares de campanha a questão da sobretaxação das grandes fortunas. Correto? Isso aí até foi um motivo de, não um debate, mas um embate meu particularmente, defendendo a Nova Central, numa reunião à época do ministro Marinho, quando se discutia a questão do fator previdenciário. Ele reuniu, a título de Ministério de Emergência, as centrais para discutir a questão do veto por parte do presidente Lula na questão do fator previdenciário. Pois bem, então, naquela época, antes do governo Lula, o PT, ele cobrava do governo a sobretaxação das grandes fortunas, que isso resolveria a questão do déficit previdenciário e uma série de déficits. Pois bem, não foi feito no governo Fernando Henrique, e também não foi feito no governo Lula, e também não foi feito no governo Dilma. Agora, questão de 2 semanas atrás, uma moça loira que está meio complicada com a justiça, ela lá de Londrina, da terra do meu amigo João de Deus, cobrou do atual governo a questão da sobretaxação das grandes fortunas. Isso é apenas jogo político de um ou outro partido? Ou isso resolveria efetivamente a questão previdenciária e outros déficits que existem por aí? E o que significa isso, efetivamente? O que são essas grandes fortunas e o que significaria esse percentual?